Olá pessoal do YouTube, esse é mais um Atos e Relatos. Hoje trago para conversar comigo o professor Eduardo Gonzato. Gonzato é formado em História pela PUC e também é doutor em História pela PUC, tudo pela PUC. Sou filho da PUC. Professor, você é professor da UFSB, dá aula no campus Paulo Freire. No ano passado, 2015, o senhor deu um curso chamado Matemática Paradrônica. Para distâncias medíocres. Para distâncias medíocres. O que é matemática paradrônica? Essa é uma pergunta chave no curso. Até porque depois de 4 meses ninguém sabia explicar o que era matemática paradrônica. Você vê que a minha pedagogia é uma pedagogia da sofisticação. Você passa pelo curso e ainda assim não consegue habilitar o conceito. E no fundo é simples, é tudo pela simplicidade. A matemática paradrônica é uma matemática feita para olhar movimentos coletivos. Há um princípio na minha cabeça que diz que nas relações coletivas existe colaboração independente dos atores. A ideia do curso é essa. O que é pensamento com a matemática paradrônica? Pensamento do caos. Esse é o pensamento com a matemática paradrônica. O que é o pensamento do caos? No fundo, é o pensamento da imprevisibilidade. Não dá para você fazer modelos matemáticos, projeções matemáticas. Cada movimento que você vê é um movimento novo. Você vai ter que equacionar novas contabilidades para poder perceber como a coisa funciona. Sim. Quais formas de pensamento foram tratadas no curso? Pensamento linear ou dicotômico, que é o que normalmente a gente utiliza na universidade. Pensamento sistêmico. Pensamento complexo e pensamento caótico. Qual o problema do pensamento linear, professor? Ele é muito ideológico, muito limitante. Uma coisa é branco ou preto, uma coisa é sim ou não, uma coisa é sempre uma coisa definida pelo seu oposto. Em grande medida, o pensamento sistêmico não muda muito esse parâmetro. Né? O pensamento que começa, a forma de pensar que começa a confrontar o modelo linear, é o pensamento complexo, que ele é feito a partir da conjunção de mais de uma mente. O que é complexo na perspectiva da matemática paradrônica? É o que é feito, o complexo do grego diz que é quando você consegue fazer junto com o outro. Então não existe o papel daquele que ensina e daquele que aprende. O movimento é feito na conjunção. A palavra complexo quer dizer tecer juntos. Então você imagina a dificuldade que é tecer, fazer um desenho num tapete a partir de muitas mentes que pensam coisas absolutamente diferentes umas das outras. A pedagogia do Paulo Freire é complexa? Da forma que ele pensou, é. Da forma que ele pensou, é. Considerando o tempo que ele viveu, o tempo que ele aplicou a sua pedagogia, é. O que não é mais é que o Paulo Freire, pensado nesse tempo que a gente está aqui, os modelos que ele imaginou da relação educacional já se tornam limitados. A gente está vivendo uma aceleração de tempo, de formas de conexão muito diferentes das dele. Pensamento caótico. O que é? Para nós, a incerteza é um grande problema. A nossa forma comum de pensar, habitual de pensar, a incerteza é um grande problema. Nós ainda somos muito cartesianos. A gente quer uma situação que esteja razoavelmente dentro daquilo que é previsível. O pensamento caótico considera que você entra num movimento sem saber onde esse movimento vai dar. Então, a experiência daquele curso é uma experiência que todos os dias a gente estava se movendo dentro de equações, dentro de situações que eram completamente novas. E eu, como professor, não tinha as respostas. Essa é uma questão. Tem que se fazer junto e tem que se criar a partir do momento que o problema aparece. Não há pré-requisito para o modelo caótico. Nada que aconteceu antes é suficiente para poder apontar para aquela nova situação.
pensamento vai ter que ser refeito de acordo com as circunstâncias. Existe uma forma de pensamento, eu não diria melhor, mas mais esclarecedora que outra? Então, a palavra esclarecedora, ela é chave para a política do pensamento ocidental, né? Esclarecer é jogar luz, é clarificar. Um modelo que esclarece coisas é o modelo iluminista. Está perfeitamente vitalizado e funcional. Justamente quando se sai desse modelo e entra numa região de sombra, de imprevisibilidade, o desconforto aparece. Então, o que a gente viu no curso de matemática, era uma provocação isso, era esse desconforto. Mas como é que tem que ser feito? Nós vamos fazer. Como vai ser feito, eu não faço a menor ideia. Se constrói a partir do nada. A partir das relações. Daquele instante para frente. Então não há como resgatar coisas da aula anterior, não há como prever coisas para a aula seguinte. Falamos agora um pouco sobre Paulo Freire. Nós estamos aqui no campus Paulo Freire, da Universidade Federal do Sul da Bahia. O que o senhor pensa sobre a pedagogia de Paulo Freire? Paulo Freire viveu num tempo muito diferente do nosso. Eu vou explicar qual é essa diferença. No tempo do Paulo Freire, as estruturas de poder eram perfeitamente visíveis. Os opressores estavam bem caracterizados e os oprimidos também estavam bem caracterizados. Paulo Freire, como toda educação é política, não existe educação, não existe escola sem ideologia, toda educação é política. Paulo Freire escolheu operar junto com um dos lados da equação social. Entre os opressores e os oprimidos, ele optou pelos oprimidos. E aí desenvolveu uma tecnologia educacional que era bem adequada para aquilo. O problema é que do tempo de Paulo Freire para cá, o poder desapareceu de um locus visível e preciso. Ele estava ali. Hoje não está. Hoje não dá para você dizer mais de onde vem o poder. O modelo está muito mais pulverizado. O poder está em todo lugar. Todo mundo usufrui do poder. Os empoderamentos. O Paulo Freire trabalhou com um código que ele denominou na época de empoderamento, que era justamente dar aos grupos mais frágeis, socialmente mais frágeis, supostamente, ferramentas jurídicas, educacionais, para que eles confrontassem as estruturas que os oprimiam. O empoderamento hoje é distribuído de graça. A sociedade está distribuindo para todo mundo empoderamento. Então, hoje, todo mundo tem poder. Como é que grupos de poder se resolvem? Se resolve, o poder é fonte de violência, não tem outra função para o poder a não ser violência. Quando o poder está distribuído por toda a sociedade, a violência está correndo solta em toda a sociedade. Não dá mais para identificar de que o Estado é o opressor. Nesse modelo, o Estado não é o opressor é o pai, o opressor é o patrão, o opressor é o professor, o opressor é o aluno, o opressor é a mulher, o opressor é o negro. Todo mundo tem a sua carga para oprimir. E, ao mesmo tempo, todo mundo é oprimido. Esse jogo de opressor e oprimido faz com que o modelo freiriano nessa sociedade não seja eficaz. Ele não funciona. Qual seria eficaz? Existe? Abdicar do poder. Se o jogo é um jogo de poderes, abdicar do poder é a melhor solução. Então todos os recursos de poder que você tem à sua disposição, você os negue. E tente fazer uma conexão interhumanos que seja humanizadora. Porque o poder faz uma única coisa, ele só tem uma função: coisificar o ser humano. Tornar o ser humano de pessoa em coisa. Quando eu deixo de usar o poder, eu também deixo de coisificar o outro. E o outro se apresenta para mim na sua humanidade. Não interessa que ele seja um estudante. Para isso não seria preciso desmontar o Estado? De forma nenhuma. Isso é uma decisão subjetiva. Eu, como professor, tomo essa decisão. Como professor, eu decido não oprimir. Como o senhor não oprimir enquanto professor? O que uma pessoa que está dentro da universidade quer? Ela certamente sabe o que ela quer. Não sei o que ela quer. Eu sei que se ela quiser estudar comigo, eu não vou precisar fazer chamada. Ela não vai ser obrigada a estar na sala. Os dias que ela não quiser estar na sala, ela não precisa. Eu não vou fazer prova. Ela não precisa passar por nenhum escrutínio que seja dado a mim por
por uma fonte de poder que diz assim, você tem toda a capacidade de avaliar o outro. Eu não tenho. Então eu vou tirando as ferramentas de poder que estão à minha disposição e transformando a minha relação com o estudante numa relação entre humanos. Você já teve aula comigo e viu como funciona essa relação. É claro que para quem não passa pela experiência, ela é fonte de preconceito. Um professor que não dá prova, um professor que não faz chamada, um professor que não ensina no final das contas, mas que cria possibilidade dialógica para fazer as coisas funcionarem. Não é um professor que sabe uma coisa e um estudante que não sabe numa relação hierárquica. É uma relação de um sujeito que tem algumas ideias com outros que têm ideias semelhantes, parecidas, diferentes, que podem convergir nessas ideias, não para criar consenso, mas justamente para criar dissenso. Nós podemos, numa sala de aula, criar muitos dissensos. Isso faz com que? Faz com que a atividade de pensamento e criatividade de cada um seja acionada. O Einstein dizia assim, sinal de inteligência não é conhecimento. Sinal de inteligência é imaginação. O que uma operação dialógica pode produzir é um monte de imaginações novas. Em 2005, se eu não me engano, o senhor fez um trabalho chamado Iconografia Prática no livro de História. Fala um pouco sobre esse trabalho. As minhas questões com o poder são questões antigas. Um dos pontos que eu decidi estudar foi justamente a questão do racismo. O racismo, para mim, ele era um problema grande, porque eu não conseguia entender. Porque uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade racista, você fica tentando procurar onde começa o racismo. E toda a sociedade racista tem uma estrutura para poder divulgar o racismo, que ela naturaliza o racismo na escravidão. É só assim que ela pode fazer. Então, o sujeito, porque ele foi escravizado, ele é inferiorizado mesmo depois do fim da escravidão. E isso parece que contagia toda a sociedade e a gente acaba aceitando isso como uma coisa natural. Então, num certo momento da minha vida acadêmica, eu fui estudar, eu comecei a perceber que existiam imagens, a iconografia é um estudo de imagens. Eu comecei a perceber que existiam, eu tinha prática, eu era professor, então eu usei muito livro didático. Nos livros didáticos, os escravos apareciam sempre trabalhando, dançando ou apanhando. Todas as imagens que eu via dos escravos eram desse jeito. Ora, você pensa num menino, numa menina que com 6 anos entra na escola e começa a ver esse tipo de coisa se replicando todos os anos na vida dele, até ele atingir a idade adulta, ele vai entender que em algum momento da história os ex-escravos ou os escravos eles só apanhavam, trabalhavam e dançavam. Viram o ícone, se transforma num símbolo na mente de quem está vendo. Como isso normalmente não era problematizado, essa coisa se naturalizava. Então eu comecei a pesquisar imagens onde os negros anteriores ao fim da escravidão não eram escravos. Aí fui encontrar arquitetos, fui encontrar médicos, fui encontrar políticos, fui encontrar um monte de outras atividades em que os negros, antes do fim da escravidão, exerciam. E aí eu descobri uma coisa. No final da escravidão, houve um projeto de branqueamento social. Eugenia. Exatamente, a eugenia. O projeto que transforma a relação brancos e negros numa relação racista é pós-escravidão. Então isso começou a me chamar a atenção, que a ideologia faz um trabalho muito sofisticado para manter a situação social do jeito que ela é, para manter as clivagens sociais, as oposições, o binarismo mental, que diz, todos que têm a pele diferente são inferiores. E não adianta dizer que conscientemente a gente sabe que não é. Porque está tão entranhado na cultura que quando você vê uma situação de um negro numa ascensão social, você imagina que ele não deve estar ali, não é o lugar adequado para ele. Então, existem formas de enfrentar isso. Pense num livro didático que contasse uma outra história da escravidão e que isso começasse a ser divulgado em escolas. Então, tem formas de enfrentar essas circunstâncias
E não é só no nível do pensamento, é na prática social. O Estado tem interesse em continuar divulgando esse tipo de história depreciativa? O Estado ele é uma estrutura onde a sociedade está lá. Não existe o Estado sem sociedade. Quando a gente elege as pessoas que vão ocupar os lugares, que é onde o Estado é uma coisa fria. Quem ocupa o Estado são os indivíduos, são as pessoas, em grande medida, pessoas que são como nós. Então, achar que o Estado quer uma sociedade bruta, emburrecida, ignorante, é uma ingenuidade isso. O Estado oferece coisas que a sociedade produz. Ele oferece um tipo de educação que as universidades produzem. Não há nenhum interesse no Estado em manter as pessoas burras. Muito porque para mim é claramente visível isso, que quanto mais culta uma pessoa, mais ela tende a obedecer à regra social. Então, a rigor, o Estado deveria querer uma sociedade de doutores. Seriam os caras mais fáceis de serem dominados, não de ignorantes. Então eu não vejo o Estado como uma instância especial onde se projeta uma história de dominação. A história de dominação vem do corpo social. A dominação vem do corpo social. Eu estava conversando com o professor Gilson Brandão sobre essas questões de perpetuação do racismo. E a gente usou como exemplo as novelas de época, que retratam sempre as mesmas posições para pessoas brancas e para pessoas negras. Como o senhor vê isso no entendimento sobre o racismo e na perpetuação dessa prática? Você pode dizer que, da mesma forma que essa teoria do que foi a escravidão é uma coisa que, como ela não mudou, como essa segunda escravização do negro pós-escravidão, vamos dizer assim, que agora no corpo social ele passa a assumir um lugar de subalternidade, que é uma segunda escravidão, a televisão já fez muitas outras coisas. A televisão já fez uma novela, Chica da Silva, que era sobre uma mulher negra que se torna senhora de escravos. A televisão já fez uma novela de uma escrava branca, que era escrava branca, que chamava Escrava Isaura. Então a TV, ela está em movimento, ela é uma produtora de ideologia, como é a escola, mas em grande medida a fonte de onde essas questões, a fonte de onde brotam essas questões, que é onde poderia haver alguma mudança, é a universidade. A universidade é o lugar onde as novas pesquisas poderiam apontar uma outra coisa. Mas o problema é que a universidade é muito conservadora. Os nichos acadêmicos, as posições acadêmicas não podem ser mudadas. Então isso faz com que... Começa daí. Porque quando se pergunta quando vai mudar, é lá na escola, no prézinho, ou é na universidade? Tem que ser na universidade. Não pode ser no prézinho. Os professores do prézinho vão sendo formados na universidade. Aqui não é o problema do ovo ou da galinha, não. A universidade é a fonte de onde sai a conservação, ou de onde poderia sair um tipo de mudança para isso. Agora, nós não somos robôs. Um pai, uma mãe, pode mudar o padrão dos seus filhos. Pode ensinar, pela sua experiência, pela sua prática, pelo seu exemplo, não pelas suas palavras, que tratar uma pessoa de forma indigna só porque ela tem a cor da pele diferente é desumano. Então as pessoas têm uma grande parte de culpa nisso. Elas usufruem do movimento da ideologia, mas não porque elas sejam completamente inocentes nesse processo. Ela sabe que o outro não é inferior por conta da cor da pele, mas ela mantém isso. Porque no fundo, a sociedade está dividida em situações em que uns têm privilégio sobre outros. E não são os super ricos nem os super pobres. O lugar onde isso mais se prolifera é a classe média. A fonte maior de preconceito é a classe média. Eu queria que o seu tecesse alguns comentários sobre um movimento que vem sendo bem discutido ultimamente, chamado Escola Sem Partido.
Da forma com que a história está se apresentando, veja, são duas coisas. São esse movimento feito pelas pessoas que o fazem. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o movimento de uma ideia de uma escola sem partido. Portanto, uma escola sem ideologia. Que é isso que eles estão na discussão. Da forma que eles veem meramente a escola ou a sociedade numa dicotomia, num pensamento dicotômico entre esquerda e direita. Então, eles imaginam que quem produz todo o dano social, no sentido dos movimentos, é a esquerda. O que é um grande engano. Você vê estudantes saindo da escola, passando por todo o período escolar, e não são muitos, não são poucos, são muitos. Se você perguntar o que é luta de classe, ele não sabe. Não, é uma ideologia, não é? Dizer que a escola deve ser sem partido, nesse sentido, de que o pensamento de esquerda danifica a harmonia social, é oportunismo só. Essa é uma questão. Mas o pensamento que reina no ensino é de esquerda? Segundo os construtores da ideia de uma escola sem partido, é. Na prática social, não é. Os professores são profundamente conservadores. Profundamente conservadores. Eles, na verdade, replicam o que os professores deles faziam, do mesmo jeito. Esse movimento inercial da escola, inclusive, provoca danos no sentido dela ser muito refratária a qualquer tipo de mudança. Dizer que não tem professor que usa a ideia do Marx dentro de uma escola é inocência, claro que tem. Mas isso é tão sofisticado perto do estudante que quase não muda o padrão do estudante. A sociedade está aí mostrando o que a escola produz. Todo mundo passa pela escola. Hoje, praticamente 100% das pessoas entram na escola. E 100% saem. Porque a sociedade é desse jeito que a gente pode testemunhar. Então aí existem duas coisas. Essa discussão, essa polêmica, essa dicotomia entre esquerda e direita, que é uma dicotomia burra, simplista. Os efeitos dela são efeitos meramente para se construir uma ideia de que a sociedade é dividida também entre esquerda e direita, quando na verdade isso oculta pobres e mais pobres. É isso que ela oculta um drama social muito mais complicado, só que não dá mais para resolver, então se pensa em dividir de lado. Agora, existe uma outra coisa que a gente poderia refletir. Uma escola que operasse sem ideologia dentro dela, ao contrário do que o Paulo Freire dizia, que toda escola tem ideologia. É perfeitamente possível, desde que o professor tire. Existe uma coisa dentro da educação que é muito pouco discutida, que chama currículo oculto. O currículo oculto é uma prática cotidiana que o professor não domina de produzir no estudante, entre ele e o estudante, produzir na relação uma hierarquia perpétua. Professor como detentor de conhecimento, professor como aquele que faz a chamada e obriga, ele é o bedel do Estado, vamos dizer assim, ele obriga o estudante a estar lá. Professor como aquele que pode avaliar o estudante, professor que mantém as carteiras voltadas todo para o lado e ele na frente. O currículo oculto são essas pequenas coisas que falam muito mais pesado na disciplina do corpo do que ir lá falar sobre Marx. Um professor que está lá na frente falando sobre Marx, ensinando Marx, fazendo chamado, dando prova, é muito mais conservador do que de esquerda. Supondo que a esquerda não deveria ser conservadora. Ou seja, a prática escolar, ela impera a despeito dos discursos. O que seria uma escola sem partido? Que essa prática mudasse. Que você transformasse a escola numa escola dialógica. Que as pessoas fossem se encontrar para conversar sobre assuntos. Pronto. Cada um poderia exercer o seu pensamento com respeito do outro, a despeito do que falasse. E essa troca de pensamentos, essa troca de falas, sem opressão, sem gozação, sem limitação da voz do outro, poderia fazer emergir uma sociedade do respeito, não uma sociedade da opressão, que é a que nós temos. Não uma sociedade dos pequenos tiranos, que é o que nós temos hoje.
Jovens que são pequenos tiranos, homens que são grandes tiranos, velhos que são velhos tiranos. Nessa perspectiva aí, quando que o aluno aprenderia matemática, história? Existem inúmeras experiências desse tipo. Vou falar uma só, para você, que é a mais famosa, que é a Escola da Ponte em Portugal. A Escola da Ponte em Portugal tem tudo isso que eu falei, é uma escola aberta, as pessoas entram se querem, vão embora a hora que querem, ninguém tem que ficar lá, e elas entram nas experiências pedagógicas que estão acontecendo só que se quiserem. Então, por exemplo, você tem um sujeito consertando uma motocicleta. Se o estudante quiser ficar ali e conversar com ele, construindo a motocicleta, ele fica. Num outro lugar tem alguém ensinando a ler e escrever. Se o estudante quiser aprender a ler e escrever, ele fica. Num outro lugar tem um cara fazendo cálculos matemáticos com um brinquedo. Se ele quiser brincar de matemática, ele aprende, ele fica. A decisão passa a ser autônoma do estudante. E diante de uma sociedade heteronômica como a nossa, o que é heteronomia? Todo mundo faz aquilo que o outro manda. Você tem a construção de um outro tipo de cidadão. O cidadão que faz as coisas porque ele acha que tem que ser feito, não porque ele tem que obedecer a alguma regra. Muita gente pensa na autonomia como sendo uma sociedade onde só dá, numa sociedade que é totalmente caótica. Ela é caótica porque a decisão é autônoma. Cada um faz aquilo que lhe interessa. Agora, achar que as pessoas não têm capacidade de fazer essa escolha, em nenhuma idade, é uma ingenuidade. As pessoas têm, sim. Eu estou acostumado a lidar com estudantes nesse nível. A capacidade do estudante sempre nos surpreende. Esse foi mais um Atos e Relatos aqui com o professor Gonzato. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e curta nossos vídeos. Obrigado eu.